Olá pessoal, estou de volta aí para a segunda parte do Ju Responde especial sobre a cobertura, sobre a vida de jornalista da Fórmula 1, respondendo como sempre as perguntas que vocês mandaram no Instagram e no Twitter ao longo da semana. Eu vou começar por uma pergunta que se repetiu bastante do Jordi. Ele pergunta, é a pergunta de todo estudante de jornalismo apaixonado por Fórmula 1, como você chegou até onde você está hoje? Bom, eu já contei algumas vezes a história de como eu cheguei na Fórmula 1, mas só dando uma resumida, eu já era jornalista esportiva, já atuava na área esportiva, mas em publicações menores e comecei a fazer o meu próprio blog de Fórmula 1. Nunca tinha escrito nada sobre automobilismo. E em poucos meses eu fui pinçada aí pelo Luiz Fernando Ramos e pelo Felipe Mota, que estavam começando um projeto novo, na época o Total Race, que era um site que não existe mais, hoje é o motorsport.com no Brasil. E eles me pinçaram para trabalhar com eles, e trabalhando com eles, como eles obviamente já estavam aí no paddock da Fórmula 1, eles conseguiram um credencial para mim e eu fui fazendo por onde, né? Eu pegava as férias dos meus outros empregos, eu cheguei a ter 3 empregos nessa época, pegava férias de um emprego, juntava o dinheiro dos 3 empregos e eu pagava pelas minhas viagens para a Europa, claro, fazendo um GP, depois 2 GPs, depois 3 GPs, e só na Europa, que é o mais barato, né? Na época que eu comecei em 2011, não tinha voltado nem o GP dos Estados Unidos, não tinha, daí quando teve a dobradinha México e Estados Unidos, passou a ser mais barato ir para lá. Então eu comecei dessa forma e depois por conta de indicação mesmo, né? Vendo o meu trabalho, as pessoas foram indicando uma para outra. Então, basicamente, respondendo sua pergunta, muita dedicação, muito investimento por 5 anos. Eu não consegui viver disso, por 5 anos eu botei mais dinheiro do bolso do que tirei nas minhas temporadas na Fórmula 1, tentando fazer o máximo de corrida que eu conseguia nas minhas férias dos outros empregos, mas acabou gerando os frutos depois. Não é o único caminho, mas essa é a minha história. E para conseguir o emprego, depois mais clientes, né? Hoje eu sou freelancer com alguns clientes no Brasil e fora do Brasil, tudo é indicação, né? Vão vendo o seu trabalho e se alguém precisa, por exemplo, o UOL precisava de um jornalista, eles foram procurar no mercado e meu nome apareceu e por isso que eles me contrataram. Essa é a minha história. A Marília perguntou como faz para conseguir o acesso ao paddock e se eu tiver um site eu preciso de muito acesso, né? Muito acesso, ela está dizendo muitos cliques. Bom, Marília, eu não saberia te dizer como está o esquema hoje para a FIA. Eu já expliquei no outro vídeo, né? A minha credencial é uma credencial da FIA, que é a credencial de imprensa escrita. Então, todo mundo que trabalha em site tem que buscar o credenciamento pela FIA. Então, a minha dica é ir no site da FIA, fia.com, e lá vai ter todos os pré-requisitos para você requerer uma credencial. E tem lá o número de acessos que você precisa comprovar ter. O que eu recomendo? Vai e tenta, porque eles têm sido um pouco mais flexíveis. Claro que não agora com pandemia e tudo mais, mas eles têm sido mais flexíveis sim do que eles eram lá em 2011. Mas dá uma olhada lá para ver exatamente o que a FIA está pedindo de pré-requisito para conseguir a credencial. E lembrando que a credencial não é para o jornalista, é para o meio. Então, o seu site, por exemplo, precisa ter uma certa visibilidade. O Janjão, o fotógrafo Janjão, perguntando como é o fluxo de trabalho num dia de corrida. Eu já expliquei no outro vídeo que são 4 dias, né, de atividades para nós jornalistas, muito intensos, 10 horas de trabalho pelo menos em cada um dos dias. E no dia de corrida especificamente, eu costumo chegar 5 horas antes da largada. E geralmente o texto que vocês leem na terça-feira do Drops do meu blog eu faço no domingo de manhã, me preparo para a transmissão na rádio, então quantos pitstops, isso eu já sei, mas você vai repassando tudo, tempo de perda do pitstop, coisas do tipo, você vai repassando tudo para você estar preparado para comentar ao vivo a corrida como eu faço, e depois eu começo a me preparar para entrar ao vivo, uma coisa
curiosa que acontece nas entradas da rádio, que muitas vezes eu sempre dependo do 4G para entrar no grid, né, e quase nunca funciona. Então, parte desse tempo para me preparar para a corrida é também gravando algumas entradas falsas que vão ser colocadas caso a minha conexão caia. Então, essa é uma das coisas que eu faço antes da corrida. Aí, depois da corrida, eu vou ficar trabalhando por pelo menos umas 5 horas, geralmente mais do que isso. Agora, trabalhando em casa por conta da pandemia, né, que a gente não tem acesso ao paddock, eu também explico isso no vídeo anterior, eu estou trabalhando até por mais horas. Eu vou até 1, 2 horas da manhã, lembrando que a corrida vai ter terminado, para mim, no horário aqui da Inglaterra, começa às 2, então vai terminar lá pelas 4, e mesmo assim eu vou até meia-noite, 1 da manhã, trabalhando, porque eu faço o conteúdo de domingo e o conteúdo de segunda. Numa corrida normal, eu iria para o cercadinho entrevistar os pilotos logo depois da corrida, e depois começa a produzir, tanto para a rádio no meu caso, quanto para o UOL, e sempre fazendo para domingo e para segunda-feira também, e fazendo o blog, por isso que demora tanto tempo. Então é isso, dia de corrida é possível que você fique mais de 12 horas lá na sala de imprensa, o que é cansativo, mas se tiver uma corrida boa, por isso que eu falo, o pessoal pergunta pra mim, pra quem você torce, que equipe você torce? Acho que falando isso dá pra entender por que a gente não torce pra ninguém, a gente torce pra ter uma bela história pra contar, porque eu vou te falar, imagina uma corrida chata, você ainda vai ficar mais 5 horas e mais alguns dias ainda remexendo, encontrando história para contar na corrida, né? Então é por isso que a gente gosta de corrida com história muito boa para a gente contar. Próxima pergunta do Daniel: quem banca as viagens e as estadias? No meu caso, eu sou freelancer, então o que eu tenho que fazer é conseguir clientes o suficientes para eu conseguir bancar. Então, eu vou falar, eu banco? Não, obviamente que são os clientes que bancam, mas eu que vou fazer o controle dessas finanças e eu que vou decidir qual voo que eu vou pegar e qual hotel que eu vou ficar, sempre tentando diminuir ao máximo os custos, porque diminuindo os custos eu aumento o meu lucro. Eu explico mais dos números, do quanto se gasta numa temporada na Fórmula 1 no último vídeo do ano passado, o vídeo do GP de Abu Dhabi. Então eu recomendo dar uma olhada por lá. O Wellington pergunta qual a maior dificuldade de se preparar na parte da logística para cobrir uma corrida. Bom, para freelancer é exatamente isso que eu estava falando, por isso que eu coloquei as duas perguntas uma em seguida da outra. Você tem que tentar entender o que é o mais econômico para você, mas o que é o melhor para você ter condições de trabalhar bem. Então, eu não vou fazer uma temporada ficando num albergue, por exemplo, a temporada inteira, porque você não consegue dormir, você não vai conseguir trabalhar. Você vai trabalhar 10 horas por dia, você volta, tem farra, tem gente no seu quarto, obviamente você não vai conseguir dormir direito. Então, essa não é uma opção. Então, você tenta economizar o máximo de dinheiro possível, mas também pensar em você estar em condições para trabalhar também da melhor forma possível. O Kleber, uma curiosidade muita gente tem, onde você assiste as corridas. Eu assisto a corrida da sala de imprensa, o pessoal de TV às vezes assiste corrida no próprio paddock, assiste, às vezes tem telões, no paddock telões não, são TVs mesmo, ou em alguma equipe. Muitas vezes quem faz TV não consegue ver muito bem a transmissão da corrida. Você em casa vai ver muito mais do que alguns repórteres de TV conseguem ver. Às vezes está com reflexo na tela, enfim, não é a melhor coisa possível para você fazer, mas eles estão lá, porque caso algum piloto venha para fazer uma entrevista, você tem mais agilidade. Agora a pergunta do Luiz é: qual a parte mais difícil de acompanhar a rotina de um final de semana de corrida? É uma boa pergunta do Luiz. Para mim, a maior dificuldade é você equilibrar o que você está gerando de conteúdo e o que você está produzindo de conteúdo. Pode parecer a mesma coisa, mas o que eu quero dizer com isso? Você ir atrás de conversar com fonte,
você fazer as entrevistas, participar de todas as entrevistas coletivas, fazer as suas entrevistas exclusivas também. Então essa é a parte que eu falo de gerar conteúdo, e a parte de produzir, que é você sentar a bunda na cadeira e escrever. É muito difícil você ter esse equilíbrio, porque, por um lado, por que você está lá? Você está lá para gerar conteúdo, né? Por isso que você foi até lá. Por outro lado, você sabe muito bem que tem um monte de gente que está trabalhando em sites, que foi como eu comecei também, na sua casa ou no escritório, usando aquele material, porque é um material principalmente, obviamente, de coletivas de imprensa, que é disparado de um lado para o outro. E um site coloca no ar, todos os outros sites colocam no ar. Então, muitas vezes, você vai lá, gera esse conteúdo, então você vai lá e faz a pergunta que gera as aspas do dia, né, a declaração do dia, a matéria do dia, mas você não consegue capitalizar nisso porque você estava gerando conteúdos em outras entrevistas também. Então esse equilíbrio é muito difícil, e todo mundo que trabalha no Paddock, que acaba gerando conteúdo para todo mundo que vai replicando esse conteúdo ao redor do mundo, todo mundo em algum momento vai morrer de raiva num dia que você fez a pergunta que deu manchete no mundo inteiro, mas você mesmo não teve tempo hábil, justamente porque você estava gerando conteúdo, de produzir esse conteúdo. E finalizando, a pergunta do Gomes, pergunta que se repetiu, na verdade, no Twitter e no Instagram também, quais os sites gringos que são confiáveis para se obter informações? Bom, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Primeiro, uma dica que eu não sei se são os melhores sites gringos para vocês encontrarem coisas, mas eu tentei fazer uma seleção no Twitter de gente que eu sigo e que eu estou interessada em saber quais os assuntos ou o que eles estão tweetando. Então, pode ser um guia interessante. Tem algumas outras coisas lá que é amigo, não é só isso, mas em termos de sites, eu acho que está bem coberto ali, quem quiser dar uma olhada em quem eu sigo. E eu queria para finalizar, fazer uma propaganda aqui, que eu tenho, como vocês sabem, o meu projeto no Catarse, que chama do Paddock da Fórmula 1 com a Ju, e nesse projeto no Catarse, toda sexta-feira sai uma newsletter. E a newsletter tem todo o conteúdo que eu produzi ao longo da semana, e também tem uma espécie de curadoria que eu faço de coisas que eu olho e falo, esse artigo foi interessante, esse jornalista está escrevendo bem, olhe isso, olhe aquilo. Então, respondendo a sua pergunta, a minha dica é assinar o Catarse, e a newsletter está em praticamente todas as assinaturas. Então, começando com R$10, você recebe toda semana a newsletter com essa minha curadoria ali do melhor que aconteceu na semana, melhor que foi publicado na semana na Fórmula 1. Eu vou ficando por aqui. O meu próximo Ju Responde vai ser mais sobre a temporada mesmo. Já vão preparando as suas perguntas, e até mais. E espero que vocês tenham gostado.